E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E não, isso não é uma pegadinha de 1º de abril. O rei da preparação, o próprio Batman do xadrez, Fabiano Caruana, caiu numa preparação de 17 lances por parte do Jahangir Sindarov, que, assim, jogou uma partida absolutamente espetacular. Então, sem mais delongas, vamos à partida. Sindarov começa com peão em D4 e o Fabiano joga peão em D5. Temos peão em C4, o gambito da dama, e peão em E6, o gambito recusado. Até aqui tudo muito normal, mas após cavalo em F3 por parte do Sindarov, o Fabiano Caruana não joga o que tem se jogado aqui nesse campeonato. Tem se jogado muito bispo E7, tem se jogado bastante cavalo F6, mas o Caruana, na verdade, aceita o gambito. Ele joga D por C4. E o gambito da dama, como você pode saber, não é um gambito de verdade. Ele é um gambito, mas quando se aceita, normalmente você devolve o peão, porque, vamos imaginar, dama cheque já pega o peão de volta. E após o E3 do Sindarov, não faz sentido jogar o lance como peão em B5. As pretas não conseguem manter o peão e gera um enfraquecimento tremendo na ala da dama. Claro que não é nada disso que o Caruana jogou, ele apenas devolveu o material com cavalo em F6, vem bispo por C4, e ele joga C5 atacando o centro do tabuleiro. Tudo isso é teórico e já foi jogado antes. Sindarov joga o roque, vem cavalo C6 pressionando o peão de D, e o Sindarov joga dama em E2. A ideia do dama em E2, desdefendendo o peão que agora está ameaçado 3 vezes, é poder trazer a torre para a casa de D1. Então, por exemplo, caso o C por D4 seja jogado, você não vai perder o peão, você vai jogar torre D1 e recuperá-lo na sequência, uma vez que você está ocravando a dama do nosso oponente aqui. Então, o Fabiano Caruana joga peão em A6, cuja ideia é expandir na ala da dama com o peão na casa de B5 com o tempo no bispo e aproveitar desse tempo para afianquetar o bispo de C8 para a casa de B7 de maneira muito mais agressiva. E existem duas maneiras de você jogar essa posição por parte das brancas aqui. Tem a maneira mais simples, que é você evitar que o adversário jogue a ideia dele jogando, por exemplo, peão em A4, né? Então, se peão em A4 for jogado, o jogador de pretas não vai poder jogar o B5. Às vezes as pretas jogam B6, né? Mas normalmente o jogador de pretas vai seguir o desenvolvimento normalmente. Mas o Sindarov joga cavalo C3, basicamente convidando o Fabiano Caruana a jogar peão em B5, e ele o faz, né? Vem peão em B5 atacando o bispo. É um lance muito bom, pega espaço na ala da dama, vem com tempo no bispo, prepara para afianquetar o bispo para a casa de B7, totalmente natural. Bispo em D3 por parte do Sindarov e bispo em B7 por parte do Caruana. E parece que as brancas levaram a pior nessa brincadeira. Por que deixar o adversário pegar tanto espaço na ala da dama? Bem, a resposta está na preparação aqui das brancas, que basicamente não gastaram tempo. Você pode ver que o relógio tá 1h50 para o Sindarov, 1h45 minutos para o Fabiano Caruana. E sem pensar muito, apenas o tempo gasto para lembrar-se das sequências, A4 vem por parte do Sindarov. O objetivo dessa brincadeira era atacar a cadeia de peões formada aqui pelo Fabiano Caruana. Então ele tá forçando o enfraquecimento da cadeia de alguma maneira. Porque se B por A4, capturando esse peão, gera-se uma fraqueza de longo prazo, que é o peão de A6. Você vê, ele fica isolado e é muito fácil do jogador de brancas pilhar pressão nele. Se você não captura, no entanto, você tá perdendo o peão na casa de B5. Olha só, eu tenho 4 ataques para cima do peão. Então, o que resta para você, talvez avançar. Mas mesmo avançando o peão, que é o que o Caruana faz, ele não sai totalmente da pressão para cima dos peões. Você vê que o peão de A ainda fica fraco aqui na diagonal do bispo e da dama. E esse peão de B4 também tá mais ou menos fraco, porque o peão de C5 tá para ser capturado. O Sindarov joga cavalo E4, claro, não vai perder o cavalo. E nessa posição, certo? Várias coisas podem ser jogadas por parte das pretas, mas a mais correta delas seria cavalo toma cavalo. Aceita essa troca numa boa. Cavalo por cavalo, bispo por cavalo. Aqui a máquina recomenda dama B6 para manter tudo isso seguro, numa boa. E caso D por C5 você toma de bispo, desenvolvendo, preparando para rocar. E não há grave problema para o jogador de pretas, tá tudo seguro, todo o desenvolvimento foi feito naturalmente. Mas o Fabiano Caruana conhece um lance aqui na posição e ele joga cavalo em A5, né? Ele aproveita que o lance vem com tempo, ele aproveita que existem 2 ataques para cima do cavalo
E ele aproveita que o lance também vem com uma ideia de cavalo na casa de B3. Então parece um lance extremamente eficiente, cavalo em A5. Ele tá descobrindo um ataque pra cima do cavalo de E4, teoricamente forçando o cavalo por cavalo, que não parece boa ideia, porque desenvolve a dama do jogador de pretas, e ele tá na sequência entrando na casa de B3, que no mínimo ganha um par de bispos, porque é um ataque duplo na torre e no bispo de C1. Então no mínimo dá pra trocar cavalo por bispo e teoricamente sair na vantagem, por pegar o par de bispos aqui na posição. Qual é o problema dessa posição? O problema é que o lance que você tá forçando, na verdade, é um lance excelente. E o Sindarov, sem pensar muito, joga cavalo por cavalo. E normalmente, você imaginaria, mas espera, esse cavalo gastou 1, 2, 3 tempos para se trocar por um cavalo que havia se movido uma única vez e ajudar as pretas a desenvolverem. Isso não é absolutamente excelente para as pretas? Não, acontece que não é. Porque nessa posição, o Fabiano Caruana gasta 10 minutos refletindo e ele decide tomar de peão. E é a decisão correta. E vai ter que jogar com o rei no centro do tabuleiro. Já temos meia hora de vantagem no tempo aqui para o Sindarov por conta da sua bela preparação. E uma posição linda. O Fabiano caiu. Caiu no golpe. Porque o que acontece se você toma de dama? Qual é o problema de tomar desenvolvendo? O problema, na verdade, os problemas são... Quando você desenvolve a sua dama cedo, você acaba entrando numa circunstância na qual a sua dama pode, claro, ser atacada. Então, E4 seria a ideia, com a ideia de bispo G5 futuramente, né? Mas além da ideia de bispo G5, o E4 ele também tem um veneno especial, né? Existe um veneninho, você não quer permitir bispo por cavalo, que também é bacana. Você quer gerar a ideia de bispo G5 e dependendo da circunstância, tem uma ameaça muito grave de bispo B5, que é um lance completamente absurdo. Mas, por exemplo, se as pretas seguirem com cavalo B3, a sua ideia não é o bispo G5. A sua ideia é bispo B5 cheque. É um lance completamente absurdo, mas funciona. Se o rei pisa em casa escura, bispo G5 ganha a dama. Se você toma o bispo, dama B5 ganha o bispo. Então, se você tomar de dama E4... você talvez tenha que voltar a dama para D8. Para sair desses temas todos, porque aí bispo B5 não tem a ideia, porque você poderia tomar, dama toma e bloqueia de dama defendendo o bispo. E aí, pô, você não vai tomar de dama para levar E4 e jogar dama D8, né, se você é o jogador de pretas. Então, mais interessante pro Caruana, tomar de peão. A ideia, beleza, eu tô correndo no centro, mas o centro está fechado e eu abri a coluna G, eu tenho um ponto de contra-jogo, eu vou jogar torre G8. Problema pro Fabiano Caruana... o tempo, 1h30 a 1h50, isso vai ser importante, porque, novamente, de maneira instantânea, né, o Caruana levou 10 minutos para jogar o seu lance, o Sindarov leva 6 segundos e toma em C5, né? Rompe o centro. Vamos trocar peões no centro para abrir a coluna D. Abre a coluna D para eu trazer a torre com tempo na dama, certo? E aqui, o Fabiano Caruana pensa por bastante tempo. Claro, bispo toma é o lance mais natural da posição, totalmente normal jogar bispo toma C5, mas o Fabiano pensa, tudo bem, eu joguei o cavalo em A5 para jogar cavalo B3, eu vou jogar o cavalo B3 e talvez eu tome de cavalo, né? Então, por exemplo, se torre B1, eu tenho a possibilidade de tomar de cavalo, eu ganho tempo em cima do bispo, tá tudo certo aqui para mim. Cavalo B3 é respondido de maneira instantânea também, na verdade 1 minuto, vai, para se lembrar da ideia, o Sindarov joga o primeiro lance brilhante dessa partida. Aqui, Sindarov joga peão C6. Maravilhoso sacrifício de peão, né? Tem uma frase no xadrez que se diz que é mais fácil sacrificar uma dama do que sacrificar um peão. E a ideia dessa frase é a seguinte, quando você sacrifica uma dama, você normalmente tem uma sequência de mate óbvia, ou você tá ganhando a dama de volta, então o sacrifício de dama normalmente tem compensação clara. Esse sacrifício de peão não tem uma compensação tão clara assim. É para deslocar o bispo, certo? Da casa que o bispo gostaria de estar, que é a casa de B7. Ele, aqui na casa de C6, está mal posicionado. Porque, de repente, A6 está desguardado. E mais importante, muito mais importante, cavalo na casa de D4, o próximo lance do Sindarov, vem com tempo no bispo. Então, não há obrigação de defender a torre, de sair dali. Você pode apenas fazer com que cavalo C6, cavalo A5, cavalo B3 seja uma perda de tempo, porque ele vai ter que tomar esse cavalo, ajudando também a abrir a coluna E, que é onde o seu rei está. Você não pode ignorar e jogar, por exemplo, cavalo toma torre, porque você leva cavalo toma bispo com tempo na dama.
E depois, por exemplo, o cavalo volta, esse cavalo está meio preso, o peão de A tá caindo e o seu rei tá no centro, que é o grande problema. O grande problema da posição é a segurança de rei para o Fabiano Caruana, né? Então, o Caruana tem basicamente duas escolhas. Ou ele toma esse cavalo, né? Ou ele joga dama D5. Dama D5 é um lance bom, leva uma ameaça de checkmate imediata. E a ideia seria cavalo toma bispo, dama toma. E agora a gente tira a torre daqui. E de fato esse cavalo ganha o par de bispos caso queira, mas perde tempo na dama. E o rei ainda está no centro e o peão de A ainda está fraco. Então o Fabiano Caruana decide, tudo bem, eu vou gerar um ataque no seu rei. Toma o cavalo, peão toma de volta. Eu não vou tomar aqui, eu vou jogar torre G8, gerando uma ameaça em cima do peão de G2. E nesse momento, no lance de número 17, pela primeira vez, quando o Fabiano Caruana estava com 50 minutos no relógio, Yavokir Sindarov para e pensa. Pela primeira vez na partida, ele gasta tempo. Ele gasta 26 minutos no lance G3. Estava decidindo entre G3, F3 e bispo E4. Obviamente, qualquer coisa que pare torre por G2. Então, peão G3 joga o Sindarov. E aqui o Fabiano Caruana tem a opção de capturar o peão de D4 e perder muito tempo com essa dama. Se você captura esse peão, abre aspas, gratuito, né? Nada na vida é grátis. Se você é um adulto, você já deve ter entendido isso. Nada é de graça. Muito menos os peões do que os gênios de 2.750 estão lidando. Você perde muito tempo com a dama, mas era a melhor alternativa. Dama por D4, leva bispo E3, né? E a dama vai ter que se movimentar. O bispo vem pro jogo com tempo nela. E as colunas aqui se abrem para que as brancas possam trazer as torres. Então, tipo, dama D5 ameaça mate. F3, certo? Forçando aqui algum grau de enfraquecimento. F5 para evitar bispo E4. Mas o jogador de brancas ainda tem claramente algum ataque aqui com torre C1, torre D1, bispo por A6. Esse tipo de ideia tá vindo. Fabiano Caruana muda um pouco a ordem dos lances e joga o F5 primeiro, né? Peão na casa de F5 pode parecer que tá pendurando o peão, né? Porque tem uma cravada ao longo da coluna E, mas obviamente esse não é o caso por conta de dama D5 ameaçando mate e defendendo ali a ameaça, né? Então bispo por, dama D5. Ataca o bispo, ameaça checkmate. Perfeito? Então o Sindarov, depois de alguma deliberação, poderia ter jogado o bispo E3 segurando o peão, que é o lance mais correto pela máquina. Joga o igualmente forte bispo C4, que é um lance muito, muito venenoso. Bispo C4 tá ameaçando o quê? Eu vou lhe dar um segundo para pensar. Qual é a ameaça do bispo C4? Quando eu te digo que há uma ameaça, você já deve estar imaginando aqui, ok, faz sentido, né? Bispo toma E6. E depois de peão toma, dama toma, cai o bispo. Não existe lance que defenda o cheque e defenda o bispo. Também tem a ameaça na torre de G8, né? Então, assim, ameaça o bispo, ameaça a torre e tudo mais. Então, dama por D4 é uma possibilidade, mas leva bispo por E6, mas você não pode tomar. Você teria que jogar dama E4, forçando a troca das damas e entrando nesse final completamente inferior devido à sua debilitada estrutura de peões. Dama por, o bispo volta e a estrutura de peões do jogador de pretas é deplorável e o rei ainda está no centro. Fabiano Caruana, então, decide jogar um lance igualmente lógico. Ele decide jogar torre G4. É um pouco pior pela máquina do que entrar naquele final, mas do ponto de vista humano, né, é muito mais lógico você jogar um lance que cause alguma luta, né, que algum lance que, tipo, te dê um plano pra jogar. Você não quer entrar no final pior, você quer dar mate no seu adversário, dar a oportunidade pro oponente errar. E torre G4 é um lance muito forte, porque ele gera a ideia de H5, H4, ele gera ideias de dama em H4, ele gera contra-jogo e gera, é claro, uma ameaça no peão de D. Por consequência, bispo E3 segura e bispo em D5 tentando trocar os bispos. Sindarov, né, não tá muito preocupado com a troca dos bispos, joga torre C1 e tá argumentando, joga torre C1, não sei por que entrou no modo de análise, e ele tá argumentando, cara, se você quiser tomar, é uma peça a menos defendendo o seu rei, né? Se você quiser trocar os bispos, eu vou trazer minha dama, é uma peça a menos em volta do seu rei que ainda está no centro, por sinal. Bispo toma, dama toma, tem dama C6 cheque. A situação não está fácil caso você seja Fabiano Caruana. Não alivia o ataque, como pode parecer, apenas piora o ataque do jogador de brancas. Então, Fabiano Caruana joga bispo E7, certo? Desenvolve a última peça que resta e o Sindarov, depois de tanto tempo de ter jogado o A4 para enfraquecer o peão de A, vai em frente e captura o peão de A. Vale a pena falar que é algo que a gente esqueceu há algum tempo, né? É do relógio. O Fabiano, para entrar nessa linha de luta, gastou 20 minutos em torre G4. Então, a partir do torre G4, ele tá jogando em extremo apuro de tempo.
Estamos ainda no lance de número 18 da partida. O formato do torneio é um formato no qual você ganha um acréscimo de tempo apenas quando chegamos no lance 40. Então, Fabiano Caruana aqui está jogando Blitz, né? Com 6 minutos no relógio nesse momento, pelos próximos 19 lances, onde ele de fato irá conseguir o acréscimo, isso é, se ele sobreviver a 19 lances. Fabiano joga rei F8, né? Ele foge o rei do centro e prepara para correr o peão de H e ideias similares, né? Quer esconder o rei em G7, quer trazer a dama, quer jogar H5, H4, esse tipo de coisa. Beleza, vem bispo B5 do Sindarov, bispo em F6 do Caruana pressionando o peão, torre D1 defendendo e rei G7 do Caruana. Nesse momento, Sindarov, que capturou o seu peão a mais e quer ser preciso, joga bispo C6 falando tudo bem, vamos em frente, vamos começar então a simplificar, trocar peças e eu vou converter a minha vantagem material e ainda tenho muita vantagem pelo fato da torre estar na cara da dama, pelo fato da sua estrutura de peão estar toda esquisita. Por exemplo, esse lance dá a opção para o Caruana ganhar um peão se ele quiser. Bispo toma, né? Torre toma e torre pelo peão de A. Mas o problema é que depois de D5, olha só, a torre na cara da dama, se você tomar esse peão, a sua estrutura fica completamente zoada, com todos os peões aqui, ó, completamente isolados. Então já tem ideia de dama F3, de dama C2, indo atrás dos peões, indo atrás da torre. E essa ruptura D5 é algo que as brancas vão querer jogar. Então, vem por parte do Caruana a torre A5, bispo toma, torre toma, e torre C5 para liberar aquele D5 do qual a gente estava falando. Como as pretas têm, é claro, um peão a menos, não tem lógica trocar torre, né? Jogar torre por aqui é completamente perdedor. Peão toma com o tempo na dama, gera um peão passado e simplifica a posição para um final perdido. O Caruana, então, volta a sua torre e o Sindarov joga o D5, que bagunça completamente a estrutura de peões do Caruana. É um sacrifício de peão muito temporário, porque depois de E por D5, todos os peões estão frágeis, certo? Dama em F3, joga o Sindarov, indo atrás do peão de D, indo atrás do peão de F, e o Caruana ainda tem coragem de sair catando o peão. Não que ele tivesse algo de muito melhor para fazer, honestamente, mas ele joga bispo toma B2. E com 3 minutos no relógio, para sobreviver aos próximos 10 lances, vem torre toma D5, torre toma com tempo na dama, e F5 está caindo, e é claro, a dama está atacada. Dama em E8, joga o Fabiano Caruana para segurar F7, né? Dama em A8 não funcionaria também, né? Tava na flechinha porque foi uma das análises que eu tinha feito, mas não funcionaria. Dama em E8 segura F7 para quando torre por F5 for jogado, não ter um ataque duplo em F7 e na torre, mas sim só um ataque na torre e o Fabiano joga a torre em G6. Então agora o Sindarov tem ainda um peão a mais, mas além do peão a mais, o que de fato tá dando a vantagem nessa posição tão expressiva pro Sindarov é o fato de que o Fabiano tá com seu rei completamente exposto e é o fato de que a estrutura de peões do Fabiano tá muito ruim. Você vê que esse peão de F7 é um peão, assim, claramente um alvo pra gente ameaçar e as brancas têm um peão passado lateral e o Fabiano tem que jogar com 1 minuto no relógio e você nunca, jamais quer jogar com 1 minuto no relógio contra um jogador que tem 45 e 2.750 de rating de força, né? Por consequência, H4 por parte do Sindarov, bispo C3 do Caruana, excelente lance por sinal, né? Para fazer o bloqueio do peão passado. H5 do Sindarov atacando a torre. Torre em A6, também um lance razoável fazendo o bloqueio do peão. Dama cheque, rei H8. E o Sindarov poderia jogar H6, né? Mas ele decide por bispo cheque. Ele quer trocar material, uma vez que tem um peão a mais. Vem F6 para não trocar. E, novamente, recurso atrás de recurso por parte do Fabiano Caruana, né? Ele tá deixando o bispo aqui a ser tomado, na ideia de que caso você tome o bispo, B por C3, ele tem contra-jogo com esse peão. Não salva a posição dele? Não, mas é contra-jogo, que ele não teria caso não fosse o Fabiano Caruana. Mas aqui o Sindarov joga brilhantemente torre na casa de C5 e o Fabiano Caruana abandona. Por qual razão o Fabiano abandona? Torre C5 gera uma ameaça de jogar torre C7 e depois infiltrar com checkmate. E não existe nenhuma maneira de evitar, né? A posição está muito, muito, muito perdida. Por exemplo, se você joga torre A7, que parece funcionar, tá na mira do bispo, torre por C3. Mesmo que você tenha esse, né, para tentar ganhar um tempo na dama e daí tomar a torre bispo por F6. E todas as sequências aqui vão levar a algum tipo de, enfim, vitória para as brancas, que tem não somente material a mais, como tempo a mais, o Caruana só tinha 40 segundos no relógio, como também um rei mais seguro. No final,
A partida foi jogada com 97% de precisão por parte do Sindarov contra 88% de precisão por parte do Caruana, e o rei da preparação tomou uma super preparação do Sindarov, que agora é o líder do campeonato sozinho. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E caso você queira apoiar o canal, caso você queira também materiais enxadrísticos de altíssima qualidade, cheque a aba produtos. Lá você encontra tabuleiros no padrão da feed. Caso você queira um tabuleiro de madeira, igual o que os jogadores estão utilizando no campeonato, né? Aquela coisa linda que vai durar a sua vida inteira. Caso você queira livros de xadrez, você que tá querendo levar um pouco mais a sério os seus estudos, né? E você quer um livro para jogadores iniciantes, um livro para jogadores avançados, todos esses produtos você encontra na lojinha, na aba produtos, que deve estar aparecendo em algum lugar na sua tela agora. É isso. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!